cinzas começou a quaresma, que é o período de 40 dias entre o carnaval e a Páscoa. E nós, brasileiros, somos um povo altamente religioso, que ama rituais. Você já reparou que as mesmas pessoas que brincam carnaval, muitas vezes começam a ir na igreja a partir daí? Mas afinal, o que é a igreja? Por que existem tantas? É bom fazer parte dela ou não? A situação que a gente vê hoje em dia é de templos cada vez maiores e mais ricos e cada vez mais numerosos. Pastores por todo canto, alguns até milionários. Denominações que a gente nunca ouviu falar antes e outras bem antigas, bem tradicionais. Algumas são pobres, outras são bastante ricas, donas de estações de rádio, TV, inúmeros bens. Quando a gente fala em bens, lembra logo do Vaticano. Mas não é só a Igreja Católica que tem muitos bens. Várias outras igrejas também têm. E às vezes a gente começa a pensar, será que as prioridades da igreja não estão levemente equivocadas? Se por um lado o número de membros das igrejas está aumentando, por outro a nossa sociedade está cada vez pior. Você já percebeu que antigamente não existiam leis que priorizavam deficientes ou idosos ou mulheres grávidas, mas isso era porque não precisava? Hoje em dia a gente tem essas leis, mas é um sinal de que a nossa sociedade piorou, porque precisa dessas leis para que essas pessoas tenham um tratamento melhor. Final dos tempos, tem sido muito comum a gente ver cristãos sendo presos por corrupção. E a gente às vezes pensa, será que a gente não está tendo só uma aparência de piedade, sem essência? A mensagem da igreja tem sido relevante nesses dias? As pessoas têm ido aos cultos e missas para ouvir a mensagem de Deus ou para ouvir músicas agradáveis e instrumentos musicais bem tocados? Enquanto algumas igrejas passam por uma crise de fé, onde a gente não vê nenhum milagre sendo realizado, outras têm milagres, mas cobram por eles. Mas afinal de contas, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Isso está lá em Efésios, no capítulo 1, versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, quer dizer, dos pés de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E também em Colossenses 1,18. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Uma outra definição para a igreja é a assembleia. É isso que a palavra igreja significa. Eclésia significa assembleia ou reunião de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus falou sobre igreja, a partir do verso 16. Jesus tinha perguntado para os discípulos quem eles diziam que ele era, quem eles achavam que Jesus era. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o ungido, o escolhido por Deus, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, ou da morte, não poderão vencê-la. Essa pedra de que Jesus estava falando foi justamente a confissão de Pedro. Pedro significa pedra. E ele fez uma confissão que é a pedra sobre a qual se fundamenta toda a fé da igreja. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus que se fez um ser humano e veio para morrer em nosso lugar. A igreja também é a noiva de Jesus. Isso está lá no livro de Apocalipse. No capítulo 19, versos 7 e 8, está escrito assim, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então os santos formam a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus, que é a igreja. E no capítulo 21, os versos 2, 9, 10 e 11 falam assim, e a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada por seu marido. A nova Jerusalém é a cidade dos santos, redimidos, salvos, transformados. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do
Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Nós que formamos a Nova Jerusalém, todos os cristãos de todos os tempos, todos aqueles que creem em Jesus, desde Adão e Eva até o último ser humano sobre a face da terra, formam a Nova Jerusalém e são a noiva de Jesus, são a sua igreja. E você sabia que essa noiva vai reinar junto com ele? Aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nos versos 26 a 28, está escrito assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Então Jesus está dizendo que para todo cristão que vencer, que se manter fiel até o fim, ele vai dar autoridade, vai dar governo. No capítulo 3, nos versos 11, 12 e 21, tá assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então a noiva vai governar junto com Jesus, vai se sentar no trono junto com ele. A igreja, então, são pessoas, não são prédios, não são edifícios. Existe a igreja de Jesus e existem igrejas. Quando a gente fala em igreja no singular, a gente está se referindo a todos os crentes de todos os tempos. É o que a gente chama de igreja católica ou igreja universal. Significa a igreja do mundo inteiro. E quando ela está no plural, ela significa as igrejas locais. As igrejas que têm uma localização geográfica, o grupo de crentes que se reúne em determinado local. Você sabia que a igreja é eterna? Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versos 37 e 38. Que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Todos os que creem em Deus estão vivos para ele, inclusive aqueles que para nós já morreram. Lá na eternidade todo mundo está vivo. A igreja é eterna e ela tem mais gente do que a gente pensa. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 18, versos 9 e 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Paulo estava pregando, mas estava sendo ameaçado. E aí Deus apareceu para ele e falou: olha, você não sabe ainda, mas eu ainda tenho muito povo meu nessa cidade. O povo de Deus está espalhado por toda a terra e nem sempre ele faz parte de uma igreja local. A igreja é muito maior do que a gente pensa e está espalhada por muito mais lugares. Existe também a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que a gente vê quando a gente olha por aí. É um grupo de pessoas que se reúne geralmente num templo, ou em casas, ou em salões de festa. Tem hall de membros, tem atividades, tem pastor, tem líderes. E existe a igreja invisível, que são todos os que creem de todos os tempos. Alguém pode ser membro da igreja visível, mas não ser da igreja invisível. Você sabia disso? Existem pessoas que podem ser batizadas, frequentar o culto ou a missa todos os fins de semana, mas nunca terem entregado o seu coração verdadeiramente para Jesus. Jesus mesmo mostrou isso quando ele falou sobre a parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13. Nos versos 24 a 30, ele contou a parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o
tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E nos versos 36 a 43, Jesus deu a explicação da parábola. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. Então Jesus mesmo falou, vai ter sempre joio no meio do trigo. Vai ter sempre gente que não é crente de verdade misturado com quem é. E o oposto também é possível. Pode ter gente que faz parte da igreja invisível e não faz parte da igreja visível. Por exemplo, o ladrão da cruz. Está lá em Lucas 23. A partir do verso 39 está assim. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ele deu a vida para Jesus e foi naquele mesmo dia para o paraíso com ele. Mas não fez parte de nenhuma igreja visível. Não era membro de nenhuma delas. Não dava tempo. E assim é com todo cristão que não seja membro de igreja local. Ele certamente vai ser membro da igreja invisível. A igreja também é santuário de Deus. Olha o que está lá em 1 Coríntios 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus mora no nosso coração. Jesus mesmo falou que isso ia acontecer. Lá na última ceia, ele falou em João, no capítulo 14, verso 23, que naquele que o amasse, Jesus e o Pai viriam e fariam morada, iam morar ali dentro. E Pedro, na sua segunda carta, fala coisa parecida. Lá no capítulo 1, verso 14, está escrito assim, sei que em breve deixarei este tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Pedro sabia que ele estava prestes a ser morto. E ele chama o corpo dele de tabernáculo, porque ele tinha essa consciência que o corpo dele era santuário de Deus, mas não era um santuário estático, era um santuário ambulante, que andava para lá e para cá. Da mesma forma que o tabernáculo, que aparece lá em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era um templo portátil que era levado pelos israelitas para lá e para cá. Era Deus no meio deles, nas mais diversas situações da vida. E a igreja também é. A igreja, como corpo de Cristo, tem membros que têm função, que são funcionais. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versos 7, 26 e 27. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 10, ele fala assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada membro tem sua função e Deus distribui essas funções do modo mais criativo possível. Tem de tudo ali. Gente que ensina, gente que serve, gente que hospeda, gente que prepara comida, gente que recebe as pessoas na porta, gente que cura os doentes, gente que administra, gente que pastoreia. E ela tem líderes também. Esses líderes devem ser servos. Como Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, de 25 a 28. Jesus chamou seus discípulos e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lá no Evangelho de João, quando Jesus já tinha ressuscitado, ele falou assim para Pedro, no capítulo 21, versos 15 a 17.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Esse é o tipo de liderança que Jesus espera, a de um pastor, a de um bom pastor que cuida das ovelhas, não como suas ovelhas, mas sabendo que as ovelhas são de Jesus. E lá em João, no capítulo 10, nos versos 14 e 15, Jesus falou assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O bom pastor é assim, ele é capaz de dar a vida pelas ovelhas se for necessário. Todo pastor de igreja também deve ser assim, saber que as ovelhas não são suas, são do nosso Senhor que está no céu, e que da mesma forma que o Senhor, o pastor tem que ser capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. E a igreja é imperfeita, mas ela está se aperfeiçoando. Ela é mais ou menos como Israel era. Lá no Antigo Testamento, a gente via que durante a peregrinação do povo pelo deserto, eles toda hora pecavam, resmungavam, achavam ruim a situação deles, sentiam saudade da escravidão no Egito, vê se pode. Mas Deus olhava para eles, além daquilo que estava acontecendo, e via todo o potencial que eles tinham também, o que eles poderiam vir a ser pela fé. No livro de Números, no capítulo 23, olha o que Deus fala a respeito de Israel através do profeta Balaão. No verso 21 está escrito assim: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. E no capítulo 24, versos 5 e 6, Balaão fala assim também: quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Deus nos vê assim, apesar de agora nós não sermos assim. Nós não somos perfeitos e muitas vezes nós somos até feios, mas nós estamos caminhando rumo à perfeição, rumo à santificação. Jesus está fazendo uma obra no nosso coração. E o que eu posso dizer para você é que se nós não fôssemos santificados, a gente ia ser bem pior do que a gente é hoje. E apesar de tudo, nós temos poder e autoridade em meio à nossa fraqueza. É isso que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versos 18 e de 26 a 29. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Todo o poder da igreja não está na sua capacidade humana. Todo o poder da igreja está no poder do Espírito Santo que a gente recebe a partir do momento que a gente crê em Deus, crê em Jesus, na sua obra redentora na cruz. E nós temos autoridade sim, mas só enquanto a gente realmente estiver representando Jesus. Lá em Mateus 18, nos versos 18 a 20, Jesus falou assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E o segredo está aí, em nome de Jesus. Quando a gente faz alguma coisa em nome de Jesus, a gente está fazendo o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Esse é o segredo da nossa autoridade. E a gente vê tanta atrocidade sendo feita, supostamente em nome de Jesus ao longo dos séculos, não é? Pensa nas cruzadas, pensa no morticínio que ela promoveu, pensa na Inquisição, principalmente a espanhola, mas Jesus está atento, ele está vendo todas as coisas, ele está vendo as barbaridades que a gente está fazendo hoje em dia mesmo aqui, e ele está agindo, ele não está de braços cruzados, ele não está dormindo. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 5.
Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro, aqui em Apocalipse está explicado, é a própria igreja. Quando Jesus mandou essa mensagem para a igreja de Éfeso, ele falou: se você não se arrepender, você vai ser tirado daí. E foi o que aconteceu. A igreja de Éfeso, que era a mais importante, a maior de toda a antiguidade, hoje em dia não existe mais, são só ruínas. E se ele fez isso com a igreja de Éfeso, pode fazer isso com qualquer igreja hoje em dia. Qual é a finalidade da igreja? Para que ela serve? São várias. Uma delas é revelar Deus ao mundo. Olha o que está em 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O nosso mundo está numa guerra espiritual e nós fazemos parte dessa guerra também. Nós estamos aqui plantados por Deus no meio dessa guerra para poder anunciar as grandezas de Deus e poder trazer para o lado de Deus, para o lado vencedor, para o lado certo, as pessoas que quiserem, as pessoas que se arrependerem. Você já ouviu falar no trabalho da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial? A França foi ocupada pelos nazistas, mas uma parte da população não concordava de jeito nenhum com isso e fez um trabalho subversivo. Eles ficavam ali infiltrados e faziam atentados contra os alemães, tentando minar aquela ocupação. O nosso trabalho aqui na Terra, como representantes de Jesus, é mais ou menos como o da resistência francesa durante a Segunda Guerra. Nós somos a resistência de Deus aqui, durante essa guerra que está sendo travada. E uma outra função da igreja também é ser testemunha de Jesus. Lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus falou assim antes de ir para o céu: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que uma testemunha faz? Por exemplo, teve um crime e você testemunhou, você viu o que aconteceu. Como é que você vai testemunhar na delegacia ou num tribunal? Você vai contar tudo que você viu e tudo que você sabe. A gente também. A gente conta tudo o que a gente sabe, tudo que a gente viu. O que aconteceu com a gente, como a gente era, o que Jesus começou a fazer na nossa vida e continua fazendo, que mudança aconteceu e o que Jesus pode fazer na vida das outras pessoas também. Isso é ser testemunha dele. Outra função da igreja é tornar Cristo visível para o mundo. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, Paulo fala assim de Jesus: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Mas se você quiser ver Jesus, olhe para a igreja. A igreja é o corpo de Jesus, é o corpo visível dele aqui na terra. As mãos de Jesus são as mãos dos membros da igreja, que operam milagres, que dão assistência ao necessitado, que oferecem amparo e suporte. Os olhos de Jesus são os olhos dos seus seguidores. A boca de Jesus também. Nós devemos fazer aquilo que Jesus faria se estivesse aqui no nosso lugar, nas nossas atitudes e também nos milagres que Jesus faria. Em Romanos, no capítulo 12, os versos 14 a 21 são um exemplo dessa atitude. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E o exemplo dos milagres que a gente pode fazer está em 1 Coríntios capítulo 12, de 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas.
e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nós somos o veículo do Espírito Santo para fazer as mesmas obras, os mesmos milagres que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. E Jesus mesmo falou isso lá no Evangelho de João. Aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu fiz e ainda outras maiores vai fazer também. Outra função é viver para a glória de Deus. Isso é o que está lá em Efésios, capítulo 1, versos 5 e 6. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus nos separou para que a gente seja para o louvor da glória e da graça dele. Então, se é para o louvor dele, não tem lugar para estrelismo, não tem lugar para super pastor, para super apóstolo, para super cristão. O nosso papel deve ser o mesmo de João Batista. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi uma pessoa excepcional. Foi o último profeta antes da vinda de Jesus. Mas ele teve humildade suficiente para entender que Jesus era muito maior do que ele. E que ele deveria diminuir para que Jesus, sim, fosse o centro, fosse a estrela da manhã. Isso é viver para a glória de Deus. Outra função da igreja é ensinar aquilo que Jesus ensinou. Em Mateus, no capítulo 28, ele deu essa ordem para a gente nos versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele mandou a gente ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou para nós também. E lá em Atos, no capítulo 2, o verso 42 fala assim: os cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O ensino dos apóstolos, aquilo que Jesus falou para eles passarem para os outros, os cristãos estavam ali, recebendo para poder passar a outros também. Você quer aprender o que Jesus ensinou? Vá para uma boa igreja. Procure seus irmãos mais velhos na fé, para que eles possam te ensinar. E a igreja também serve para prover, para fornecer comunhão e cuidado para os seus membros. Não é o pastor que faz isso, não são os líderes, são todos os membros. Uns cuidam dos outros. Olha o que está no livro de Atos, no capítulo 2, versos 44 a 46. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então, ao mesmo tempo em que os membros da igreja tinham as suas casas e se reuniam nelas, também as outras propriedades que eles tinham, eles vendiam para que não houvesse nenhum necessitado, para que eles pudessem cuidar uns dos outros. E eles não consideravam nada que fosse seu, só seu. Eles consideravam que era de todo mundo, consideravam que o dono de verdade era Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, Paulo vem falando a respeito de ofertas que estariam sendo recolhidas em favor dos crentes na Judéia. E nos versos 5 a 11 ele fala assim: achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A igreja então recebe de Deus para que ela com generosidade distribua a outros. Nós não somos caixas d'água da graça de Deus. Nós somos canais, nós somos dutos, nós somos canos para distribuir essa graça para várias pessoas, não ficar retida
divida entre nós, não. E em Filipenses 2, versos 3 e 4, Paulo fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É assim que deve ser a vida em comum da igreja, uns cuidando dos outros, um tendo em vista não o seu interesse próprio, mas o interesse de todo mundo. Mas como eu falei, nenhuma igreja é perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque você vai estragá-la. Você é imperfeito, eu também sou. E a igreja que a gente forma é imperfeita como os seus membros. E por causa disso, a gente tem equívocos na vida da igreja que acabam nos atrapalhando. Um deles é que a gente às vezes esquece que o nosso poder como igreja não é político, não é terreno, é um poder espiritual. No Evangelho de João, no capítulo 6, depois de Jesus ter feito a multiplicação dos pães, está escrito assim no verso 15: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus rejeitava qualquer poder humano que quisessem dar para ele, porque ele sabia que o poder dele e a missão dele eram de outra natureza, era natureza espiritual. E nesse mesmo evangelho, no capítulo 18, enquanto ele estava sendo interrogado por Pilatos, ele falou assim para ele, no verso 36: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. E é por isso que eu acho meio contestável a validade de eventos como a Marcha para Jesus, por exemplo. Outra coisa é que Jesus, no capítulo 17 de João, durante a oração sacerdotal dele, falou assim, nos versos 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, o desejo de Jesus sempre foi que nós fôssemos um. E a gente permite que conflitos secundários causem tanta divisão entre as igrejas. Igrejas se dividem não é porque houve uma espécie de parto, houve uma divisão celular, mas porque houve conflitos irreconciliáveis. Se não for por causa de negar a divindade de Jesus e a humanidade dele, e também a suficiência da sua obra na cruz, não existe motivo para que a gente se divida, para que a gente se separe. E aí eu queria mencionar o epigrama de Ruperto Meldinius: no essencial, unidade; no que não é essencial, liberdade; em todas as coisas, caridade, ou seja, amor. E agora vão as dicas para você que quer saber um pouco mais. Você quer ver os sinais de uma igreja viva? Dê uma olhada no livro desse mesmo nome, escrito por John Stott. Você quer saber a respeito de costumes e práticas da igreja que não são bíblicos, mas a gente juraria de pé junto que são? Dê uma lida no livro Cristianismo Pagão, de Frank Viola e George Barna. E se você sabe inglês e quer imaginar como seria uma igreja nos moldes bíblicos, você pode tentar ler Reimagining Church. E na semana que vem a gente vai estar perto do fim de verão. Nós vamos voltar para a playlist sobre autoestima para falar sobre estações cromáticas. Você já ouviu falar nisso? Na semana que vem eu te explico.